quando você começa a ter um pouco mais de maturidade, você começa a ter acesso a algumas coisas, até mesmo a gente, no momento que a gente está de implantação sistêmica... Traz especialista. Cara, você traz um cara que conhece daquilo ali, você encurta 1 ano, 2 anos ali de dor e coisas que o cara que tá vindo ali tem propriedade para falar, te ajuda e você vai conseguir fazer sozinho, você até consegue em alguns casos, mas às vezes é muito mais sofrido e quando você olha pra conta, às vezes é muito barato por o quanto de valor que aquilo ali tá te gerando. Você tá pagando pelo conhecimento. O Brinco falando assim, cara, o dia que o cara me liga pra pedir indicação de um pedreiro ou de um lugar onde comprar carro, eu sei que eu tô fazendo diferença na vida dele, porque não tem nada a ver com o que eu faço. Mas confia. Mas o cara confia. Consultoria. Procure uma boa consultoria. Alguém que entenda muito bem do que você quer fazer, então acho que é uma via de mão dupla, porque você pode encontrar a melhor consultoria do mundo. Se o cara não entender, se não colocar um bico no balcão para poder entender, exato. Eu acho que vai ser desastroso. Ninguém é obrigado a contratar uma consultoria, tá? Assim como talvez ninguém é obrigado a contratar a Aico. Sim. Mas tenta fazer em casa. Não existe nada pior do que você investir. A gente já fez muito isso com o nosso dinheiro, tá? Vamos investir 500 mil aqui para testar isso daqui, deu errado. Assim, 1 milhão aqui e deu errado. Mas você pega uma quantia dessas, assim, é uma dívida que pode quebrar um negócio. Pode quebrar. Olá a todos, estou começando mais um Papo de Balcão, o primeiro de 2026. Meu nome é Yuri, estou junto com meu sócio aqui, Flávio Aguilar. Fala pessoal, beleza? Obrigado por estarem com a gente em 2025. Vamos estrear agora 2026, inaugurando um novo quadro. A gente vai convidar alguns empresários aqui do Espírito Santo que já tiveram a sorte de acessar recursos de subvenção ou de crédito para poder desenvolver projetos dentro dos seus negócios. Hoje a gente vai começar o papo com o pessoal da Aico para falar a experiência deles sobre FINEP. Mas deixa eu apresentar um pouquinho a Aico, tá? Hoje a gente vai conversar com Guilherme Iglesias e Giuseppe Kenji, da Aico, uma empresa capixaba de tecnologia com mais de 20 anos de atuação, que decidiu usar recursos de inovação para acelerar sua evolução técnica, estrutural e estratégica. Calma aí que tem mais. Em 2023, a Aico captou cerca de 6,5 milhões via FINEP, e o papo de hoje é sobre o que ninguém conta. Por que decidiram captar, como foi o processo, onde erraram, onde acertaram e o que realmente mudou depois do recurso, porque é para isso que serve esse tipo de dinheiro. Beleza? Pessoal, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Prazer. Se quiserem falar um pouquinho sobre a história de vocês, pessoalmente, para depois a gente entrar na história da Aico, eu acho que pode ser bacana também. Fiquem à vontade. Vamos lá, começa aí. A história é longa, né? Pô, se você for nas raízes do nome aqui... Não. Giuseppe Kenji Nagatani. Porra, difícil pra cacete. Nagatani. Feitosa, do nada um Feitosa. Bora lá. Não, mas assim, a Aico era a antiga VIP Rede, né? Ela foi fundada em 2003 como um provedor de internet banda larga residencial para atender Vila Velha, assim, predominantemente Praia da Costa e Itaparica e Centro de Vila Velha. Ela era uma startup em 2003, eu sou um dos investidores originais da empresa. Olha, começou com investimento então? O principal investidor. Eu morei 14 anos na Inglaterra, então eu trabalhava no banco de investimento. Teve um momento na política do Brasil em 2002, onde o Lula entrou no poder pela primeira vez e teve um disparate do dólar. E o meu bônusinho de tecnologia dentro do banco de investimento começou a valer muito dinheiro. O bolso estava gordo. Em 2002 ele dobrou de valor. Que legal. E foi suficiente para startar o investimento na VIP Rede. Naquela época você já se chamavam de startup ou ninguém falava disso? Eu acho que era até feio. Empresa de base tecnológica, sempre falava antes. Assim, acho que o nome startup não, com certeza não existia ainda. Assim, eu estava no olho do furacão lá em Londres, no meio do mercado financeiro, investindo. O banco empresa de internet. O banco que eu trabalhava investia, assim, eram assim, alguns milhões para uma empresa que ia entregar cartão de Natal online. Então você ia lá... Não, 99, cara. Assim, era isso que estava descobrindo. Assim, daí que veio a bolha, você fazia essa assinatura no Chamex
Cara, Chamex tá só entregando a idade fazia hoje, né? assinatura. E você mandava pelo correio para essa empresa, eles gravavam a sua assinatura e você comprava cartões de Natal E ele personalizados. Aí ele plotava ali e entregava na casa do você. Assim, era uma revolução. Outra coisa também que era... Esse fundo quebrou, provavelmente. Não, cara, tá bombando. Não, eles investiram até no Brasil, num time de futebol na época. Era Hicks Mills State First, HMTF. De Dallas, Texas. Mas assim, entenda o seguinte, cara, não tinha Google, não tinha Amazon, não tinha nada disso. Loucura. Então, assim, as ideias eram... O que tava aparecendo, a galera tava querendo experimentar, as ideias eram muito loucas, assim. Mas enfim... Não era conceito de startup ainda, né? Não. Gourmetizado. Era empresas de internet, pô, nessa época. Eles não falavam... assim, que estavam tentando vender alguma coisa pela internet, assim. Isso aí. E tinha muito dinheiro, muito diferente do que é hoje, assim, que o mercado é bem mais restritivo. maduro. Eu acho que quem fala que existe uma bolha de IA tá completamente assim, enganado. Eu acho que existe, bom papo. Existem várias empresas que estão crescendo ao redor dessas empresas de IA que elas vão sumir. Tipo, tinha uma empresa que ganhou milhões até 3 meses atrás que ia resolver os problemas da sua caixa de e-mail via IA. Aí o Google foi e lançou, assim, tá ali de graça. Assim, a empresa já morreu, entendeu? Perfeito. Já acabou. Tem um cara que fala muito que assim, quando você lança produto que é uma feature de algum outro produto, o risco é muito grande. Exato. Mas assim, em 2003, a situação assim, da internet em Vila Velha predominantemente era de escada. Então, assim... Eu vinha de férias, em 2001 e 2002, e eu tinha que, várias vezes ao dia, pegar o carro, sair de Itapuã, ir para o centro de Vitória, no prédio da Oi, e contratar um cabo de 128 kbps, que era uma fortuna por hora, para eu poder fechar uma VPN aqui. Não, então, mas para poder ir lá e lá VPN trabalhar com Londres para poder pegar meus e-mails. Só para olhar os e-mails. Meu Deus. Não, era quase retirar a carta no correio. 2012, literalmente isso, sacou? E tinha um amigo meu que estudou na Inatel, em Santa Rita, Sapucaí, trabalhava na Nokia ou na Siemens, em São Paulo, e queria voltar para Vitória e abrir um provedor. E eu falei, pô, essa ideia é maneira. Tá precisando. Enfim, aí foi... Resolve do real. E aí em 2000, assim, ele passou um ano conversando, ele mandando business plan, eu olhando. E chegou em 2002, aconteceu esse fato político no Brasil, onde o dólar disparou e assim... de repente eu tinha o capital para poder colocar. Para abrir. Então, tinha um projeto e o capital. Abriu em 2003, cresceu muito rápido. Assim, a gente era praticamente sozinho no mercado. Na época, vocês vão dar risada, era R$ 269 por mês para 64 kbps. Nossa, mas não é fortuna. Não, mas não é fortuna para nada. Mas uma linha de escada dava 18, 17 com modem e interrompia a linha telefônica. Então, assim, eu tinha que usar de noite para poder... Era assim, gastava-se mais com o telefone e a porrinhação, porque ninguém conseguia ligar para sua casa, aí quando ligava, caía. Era sábado depois das 2 que você podia usar, né? Então, assim, a gente cresceu muito rápido, chegamos a ter quase 4 mil clientes, isso em final de 2005, e no final de 2004. Em 2005, esse meu sócio na época me liga e fala assim, a empresa não está legal, chegaram várias concorrentes aqui no mercado, chegou Velox, chegou Excelsanet, Intervip, várias empresas vieram para cá, o que a gente cobrava R$ 269, os caras com R$ 99,90 por 128 kbps e eles dão 3 meses grátis se você assinar por 12 meses. Então, assim, começou a despencar e ele tinha um sonho de morar fora, ele foi morar no Canadá e ganhou um green card e meio que assim... Largou o negócio no tua mão. Num ano a gente tá rico, no outro tá quebrado. Vocês estão vivendo isso constantemente aí. Não, e aí, poxa, eu peguei, assim... Eu contratei lá uma empresa para fazer uma auditoria e eu vi assim, cara, realmente a gente não entende o seu negócio, mas o seu custo é muito alto, o modelo de negócio não funciona. A minha ideia é você enxugar a empresa o máximo que você pode e ver o que você quer fazer. E assim, eu falei, beleza, mas vê quanto que é para fechar a empresa e beleza. Aí o contador começou a rir. Aí eu falei, mas pô, não tô entendendo. Vê aí para fechar, eu pago e acabou. Assim, rapaz, você tem uma licença federal para um serviço essencial, você não pode
simplesmente fechar a empresa. Porque é uma concessão. Na época era uma coisa muito complexa, assim. Quase uma concessão. Era quase uma concessão. Era uma concessão. Tá. Que inclusive lobby para conseguir. Oi para derrubar. Para derrubar, para não. Então, assim, você não pode simplesmente, você tem que arrumar alguém para levar essa carteira, porque é um serviço de continuidade. Aí eu falei, tá, mas e se eu estiver aí no Brasil? Eu falei assim, cara, aqui no Brasil anda mais rápido as coisas, você pode negociar. Então, eu vim com o intuito, basicamente... Eu vim fechar. De não continuar, entendeu? Assim, com a empresa. E aí... passar, né? Tinha que É. passar, não podia fechar. Não continuar. E rapidamente, assim, eu identifiquei que, para mim, trabalhar com o consumidor final era muita loucura. Tipo assim, chegava cliente lá com um computador falando que eu dei vírus para ele. Isso é sério, eu tô sério, assim. Então era uma loucura. Eu tentava explicar e via que não tinha jeito, vou processar vocês, não sei o que lá, não vou pagar porque você me deu vírus, passou vírus na sua internet. Na época os vírus eram mó legal, não tinha nada demais. Só parecia um papo. Umas putaria na tela. Só bagunçava as máquinas, era maneiro. Mas enfim, aí um belo dia eu descobri que a maioria das redes de varejo que tinham matriz e filial, elas não tinham uma visão em tempo real do que acontecia dentro das lojas. Estavam desconectadas. Eram desconectadas e muitas delas tinham um departamento, um CPD em cada loja, com 3 ou 4 pessoas, e os dados não eram em tempo real e a tomada de decisão era horrorosa. E inclusive, eu sofria disso, porque um dos supermercados que eu ia, no sábado, no verão, sempre acabava a Coca Zero. E eu falei assim, Porra! E você montou um negócio para resolver o seu problema da Coca Zero. Pariu, hein? Não, resolveu problema real agora. Internet para poder baixar os e-mails pelo BlackBerry e a Coca Zero. Não, mas assim... Tem propósito. Aí eu encontrei o gestor... Pensa num cara egoísta que deu sucesso, hein? Puta merda. Eu encontrei o gestor desse mercado num casamento ou um churrasco, não me lembro. E eu brinquei com ele, reclamei. Ele me deu a explicação de como era a estrutura. Porque não eram conectados e a informação transitava através de um motoboy que trabalhava de segunda a sexta, que levava para a matriz para compilar. Disquetezinho, pegava o disquete e levava para compilar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, pô, cara, deixa eu conversar com você na segunda-feira. E aí na segunda-feira eu fui e falei com ele, cara, vamos conectar todas as suas lojas. A gente mata todos esses CPDs, centraliza os dados. E o cara falou bem assim, cara... Isso não existe. Não, maneiro. Mas isso é coisa de São Paulo. São Paulo os caras estão fazendo isso, mas aqui, bicho, muito caro. Eu já vi quanto custa para conectar. Aí eu falei, cara, deixa eu fazer um projeto para vocês. Aí fiz um projeto. E ele falou, agora tem que convencer o dono. E beleza, sentei, fiz uma apresentação de maior erro da minha vida. 35 páginas de PowerPoint. Puta, o cara quase dormiu. O cara quase dormiu. Chegou no final, ele falou bem assim comigo. Literalmente, tá? Japonês. Japonês? Tem porra nenhuma que você falou comigo aqui, mas... Puta merda. O rapaz falou aqui que o negócio é muito bom, que é isso que a gente se funcionar. Mas você nunca fez isso aqui não, né? Eu falei, não, nunca fiz isso aqui. Você morou um tempo fora, né? Eu falei, sim. Você já fez lá fora? Eu falei assim, não. Também não. Você acha que eu sou idiota? Aí eu falei bem assim, então você faz, se funcionar... Eu pago. A gente conversa. Eu não queria nem discutir preço ainda. A gente conversa. Cara, eu não tinha nada e eu peguei, depois de 6 semanas, entreguei e funcionou. Pô, rápido também. E a gente conseguiu replicar isso para quase todas as outras redes de mercados, algumas concessionárias de carro, que eram de outros grupos. E eu entendi que eu tinha um filão aí. Um produto ali. Beleza. Fazer isso. Negócio. Interconexão entre matriz e filial, centralizar dados. E depois dessa centralização dos dados, começou a aparecer outros problemas, que o servidor central do mercado dava pau, caía, parava tudo. Então... Resolveu um problema e arrumou outro. Arrumou outro. E aí aí você foi na esteira resolvendo esses também. Aí eu fui entender que o servidor, que o cara chamava de servidor, era um micro 97. montado do cara que trazia do Paraguai para literalmente, não tô dizendo, que tinha... Pô, tem até cooler no... Tem luzinha. Tinha luzinha. E ele falou que era um puto servidor caro pra caramba. E eu falei, cara, não é. E comecei a falar assim, vamos fazer o seguinte, cara, vamos pegar essa máquina sua, vamos deixar ela na minha empresa, porque a energia...
Eu tenho no break, estabilizado, tem ar-condicionado o dia todo. Porque no final de semana os caras desligavam o ar-condicionado. E o computador normalmente ficava na sala do dono do lugar. Certo? Ficava... Era importante, era um computador lógico, caro, lógico, não podia assim, ficar em outro lugar. Era um ativo inestimável. E aí dali começamos a fazer colocation, né? E olhar um pouco mais para o servidor, fazer backup, fazer update de Windows, essas coisas. Até que um dia a energia do meu prédio onde eu estava não sustentava mais. E eu liguei para a Celsa, falou, não tem como, é um prédio comercial, não tem como colocar mais carga aqui. E eu fui correr atrás isso em final de 2007, correr atrás de um local para eu colocar um data center, colocar um gerador, colocar... e eu ia em vários prédios e ninguém aceitava. Tem convenção de condomínio, chamar o síndico, todo mundo. E me falaram que existia uma operação parada aqui no estado, que era de uma empresa chamada Terra, que era tipo um portal de notícias. Portal Terra mesmo? O Terra. Era daqui? Não. Porque em cada capital, o Terra tinha uma linha... Um banco de modems que as pessoas discavam para ali e acessavam a internet via discada. Beleza. E essa operação estava meio que morta, parada, e eles tinham um data center que tinha gerador, que tinha no break, tinha tudo. Pronto. E aí uma pessoa me apresentou alguém que conhecia alguém que chegou lá no Rio Grande do Sul, que era o da operação. E eles falaram com a gente, cara, a operação tá parada, se vocês quiserem comprar aí, tem umas dívidas de aluguel, de não sei o quê, de algumas contas, você assume esse passivo aí e vocês por ser fechada. Aí pegamos essa operação e começamos a fazer colocation nesse servidor de clientes ali. Isso evoluiu para uma hora de o cliente não queria mais comprar o servidor, então começamos a... alugar. Que eu encontro com o Guilherme em 2009, 2010... Por assim, mas... Porque você trabalhava no varejo, não era? Não, trabalhava nessa empresa. Trabalhava numa empresa que revendia HP. Servidor. E eu comecei a comprar servidores dessa empresa HP. E aí depois a HP descobriu e começou a fazer um leasing para mim. Então eu fazia um leasing de servidor, mudava a infraestrutura do cara para esses servidores e locava servidor com infraestrutura, com suporte, etc, etc. 2012, 2013 a gente começou a brincar com virtualização. Tá bom. E que a nuvem privada. Seria a nuvem, nuvem privada. Pegamos gosto pela coisa, a gente viu um potencial gigantesco de você... O mercado foi indo para lá. De você reduzir desse 1 para 1, né? Porque no passado era um servidor para um cliente, um servidor para um cliente. E com a virtualização, você gastava um pouco mais de servidor, você conseguia colocar vários clientes. Historicamente, assim, você olha para o negócio, sempre foi desbravar algumas coisas, né? Então, você gera demanda para vender, porque... Você falar de conectividade numa época onde as empresas tinham motoboy com disquete e estava funcionando. Aí depois você vem falar de nuvem numa era onde o cara... Pré-AWS. Em 2013 ninguém falava de nuvem. Não falava. Assim, era... Sabe quando que mudou tudo? Quando a Apple lançou o iCloud. Aí os caras começaram a entender assim... Porque já tinha no... Porque assim, no final da história, no final do dia, na verdade, você pega o cara que acabou de comprar o seu primeiro servidor e botar dentro de casa, aí você chega pro cara e fala assim, não, isso aqui já tá fora de moda. Agora você tem que trazer pra mim seu fornecedor. Que eu vou virtualizar pra você. Porque você é maluco, eu acabei de gastar uma grana que eu não tinha aqui pra montar um CPD meu, que era um CPD, né? E aí você tá me falando que isso aqui não tá legal mais, que eu tenho que tirar daí e colocar na sua estrutura, e tá tudo aqui debaixo da minha asa. E você aqui, que vai tomar conta pra mim? Foi uma quebra de paradigma. E aí, cara, assim, a evolução disso foi... A gente começou a ter os primeiros ataques ransomware em 2016, 2017. E a gente começou a olhar para assim, cara, isso aqui vai virar um problema. Se isso virar moda. E é um problema que vai refletir muito mal na gente. Porque mesmo que, assim, o cliente acha que foi eu que passei o vírus para ele. Mas continua achando isso. Achando isso. É a mesma lógica. É ambiente corporativo. Corporativo. No corporativo, é muito pior. Agora tá na tua casa. É muito pior. Se você não tá cuidando, você entrou, porque entrou aí mesmo. E a gente começou a olhar um pouco mais para essa... Quando tava aqui, eu nunca tinha tido problema. Foi pra aí, agora que deu ruim. Essa segurança cibernética, assim, algumas tentativas, não com muito sucesso, porque era uma coisa muito nova. E foi aí que a gente conheceu a IT Master, que era a empresa que o Guilherme estava tocando na época. E era uma empresa que já tinha, assim... Flávio, inclusive, é da época da IT Master. Então, assim, o Guilherme fazia antivírus como serviço, fazia firewall como serviço. Era uma outra vertical completamente diferente.
E a gente começou a sugerir muito cliente nosso para testar mesmo, ver como é que testar o serviço. E o feedback sempre foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Guilherme tinha uma vibe que, pô, colocamos lá na empresa, imediatamente a gente viu que tinha fit, ele já entrou lá dentro e... É um menino de ouro. É um menino de ouro. E, eventualmente, ele falou assim, cara, se a gente abre o Guilherme faz Firewall, antivírus como serviço, a gente vai começar com Cyber e uma hora isso vai, lá na frente, vai conflitar. Então, a gente fez uma proposta indecorosa para ele de se unir a Isso foi que ano? 2019. 19? 19. 19? Ah, foi 19. Foi 19, porque foi pré-pandemia, né? Porque a gente é cliente, a Soma, né? Eu não lembro se começou com VIP Rede ou se começou com... Não, foi com a IT Master e Master. depois virou VIP Rede. Aí foi. Mas serviços diferentes. Não, a gente teve contrato com os dois. Foi. Com a IT Master e depois VIP Foi a Rede. gente que na época da IT Master que levou pra VIP Rede. Aí você me levou, esse caso é legal, você me levou pra conhecer a VIP Rede na época. Isso. E vocês tinham um sócio gringo, um sócio da Sim, África do Sul, não é? Sim, exato. O Guilherme não me contou porra nenhuma. Falou, não, vamos lá, você vai conhecer, vai ser legal. Aí entrei o prédio. É o mesmo prédio? É um prédio bonito pra caramba. Me mostrou lá o sistema de segurança pra poder acessar. Agora vamos lá na sala. Qual que era o nome dele? David. Vamos lá na sala do David pra ter um papo. Beleza, David. Deve ser David. Davi. Chega lá, hi. Falei, hi o quê? Então, porra, preparado de jeito nenhum pra poder falar inglês. Eu não sabia falar o que eu fazia na Soma. Eu não sabia o meu. Esqueci meu nome. Eu não lembrava meu nome, não lembrava como é que falava. E o David é sacana, porque ele esperava o cara ficar um tempo ali tentando falar inglês, aí no final ele falava em português. Engraçado. Eu acho que eu passei por isso. Ele ficava um tempo, ele falou, e tá lá na maior paciência do mundo. Aí chega e falou, muito bom, gostei da sua história. Era ele que é DJ ou você que é DJ? José. Assim, quando era bem moleque, bicho, não era moleque nada. Quando eu fui lá, tava cheio de equipamento. Olha só, cara, eu ainda tenho os equipamentos. Mas uma coisa é você ser DJ e outra coisa é você ainda gostar de dar uma... Mas agora ele deu uma relaxada com isso aí, porque lá, ficava lá na sala dele, lá no escritório. E aí, tipo assim, dava na sexta-feira, final do dia, sempre rolava uma musiquinha lá. Agora, nem os equipamentos estão lá mais, né? Tá em casa. Tá em casa, né? Da porta pra dentro. Mas vai ter que voltar. Não, tem que trazer, porque parte é culpa minha, que eu ficava zoando falando que era DJ Spotify. Aí eu acho que ele pegou os equipamentos e foi embora. Eu acho, o Yuri curte. Pra mim é tudo um playzinho que eles dão num rapaz. Não é, mas enfim. Vamos entrar nesse papo. Isso aí dá outro episódio. Você teve no cafezinho aqui. Mas sua entrada então foi 2019? 19. Começou um pouco antes. Foi. Grooming, assim, vendo qual é. Viajando junto pra conhecer, blá blá blá. Dando aquela namorada. Ajuda com não, eu fiquei 14 dias com esse cara, dormindo no mesmo quarto, porque eu roncava e ele roncava. Obrigaram vocês a ficar juntos. Exatamente. Aí, no final os caras falam assim, bicho, peraí, fechou que é só vocês dois mesmo. Daí São Francisco, assim, botei ele pra correr a menos, sei lá, tava quase me matou. Quase matei ele. Rapaz, quando que foi em São Francisco vocês foram? Foi em 18, né? Não, foi 19, não? Não. Não. Eu acho que eu lembro de vocês voltando de lá e contando dessa viagem. Foi 18. Legal. Porque 19, eu fui pra lá no final de 19. Foi numa outra... O Fabrício foi também? Não, foi numa outra dinâmica. Aí a conversa da fusão, ela começou a acontecer em 20. Então aí foi tipo assim, começamos a falar de fusão, fechou o mundo, acabou tudo, veio a pandemia. Quem fundiu? Vocês estavam conversando ainda, não chegou a fundir? Não, a fusão aconteceu em 20. Entendi. Aconteceu em 20. No meio de 20 da pandemia, foi. Aí falou, e aí, vamos morrer, vamos viver? Vamos juntar, mas vai acontecer de morrer junto ou quebrar junto, então... Mas vamos morrer ouvindo música boa, né? Exato, minimamente isso aí. E o nome Aiko veio depois, não veio nessa época. Aiko é agora. O nome Aiko tem 2 anos. 23, Aiko virou 23. Mas assim, cara, era uma coisa bizarra, porque eu nunca escolhi o nome da empresa. Assim, eu não participei, eu só participei... Você começou como investidor, já tá escolhido. Nunca participei dessas coisas. E o nome VIP Rede sempre remeteu muito à conectividade. Assim, é um nome perfeito para conectividade. Só que chega um momento... Chega um momento, assim, cara, que você tá assim, porra... 60% da empresa não é mais conectividade. Aí chegou um outro momento que só 12% da empresa é conectividade. E aí você chega em clientes novos, assim, quando começou a ir para São Paulo, 3 anos atrás, para você explicar a VIP Rede, você mexe com cyber, mexe com private cloud, você tem que explicar... Estavam te medindo para um negócio explicar muita coisa. E a gente meio que decidiu, vamos trocar de nome, ficamos 1 ano nessa coisa. E depois a gente decidiu, vamos trocar de nome, assim, na raça. Sabe qual a pessoa ficou mais assim, porra, não sei o nome...
Eu cheguei por último e fui o cara mais relutante com o nome. Dando pitaco, chegou na... Cara, eu já tinha passado o seguinte. Matamos o nome Itmaster e ficamos só com o VIP Rede, que era a marca mais forte. Então eu já tinha passado por esse luto. Aí, pô, esse trauma. Aí daqui a pouco, não, vamos matar a VIP Rede. Falei, pô, vocês estão de sacanagem. Acabei de me recuperar. Mas vocês fizeram isso com todos os clientes de vocês, pô. Não, pega aqui. Você tem que comprar um servidor novo. Não é servidor que é legal. Agora é colocar aqui. Isso aqui tá aberto, isso aí que você comprou já tá defasado. Cara, de um nome agnóstico, assim, que fosse forte, curto, que tivesse a mesma pronúncia em qualquer língua. Então, Aiko é um nome que tem a mesma pronúncia em qualquer... Que é o desafio também. A gente tem um monte de parceiro fora. Então, cara, às vezes o cara não conseguia falar VIP Rede, VIP Rede. Assim, enfim, era... E é meio esquisito. É uma loucura. E assim, esse nome... A gente e também achar o nome com domínio disponível, né? Então, tem isso também. Então, esse era Aiko. Tem algum significado? Nenhum. É só... Cara, assim... Deixa o Giuseppe falar essa parte. Eu vou te dar minha versão. Vai trazer o italiano e japonês? Não tem nenhum significado. A minha versão, ela é mais... Não tem nenhum significado. Assim, não tem nenhum significado. Assim, a real é que tava... Eu e o diretor comercial já, assim... Contratamos uma agência pra ver nome. Aí aquele monte de nome que, assim, meu Deus do céu, cara, nunca esse cara tirou esse nome. Aí quando achavam um legal, eles não foram na NPI, não foram na NPI. Aí, bicho, um belo dia, depois de uns 4, 5 Negroni, na minha sala já ruim. Legado. Falando, eu atrás de nome, um dos nomes era Anzen, que era um nome de segurança em japonês. Aí, pô, mas Anzen, é difícil de falar. Não vai dar pra ler. Aí o Fábio, com o sotaque baiano dele, falando Anzen, eu falei, não, cara, não vai dar certo. Não vai dar. Fico imaginando o Fábio falando aqui. Comercial falando Anzen. Aí eu falei assim, Anzen. Exato. Aí Fábio veio com o nome assim, pô, cara. Foi dele? Aquela marca de som japonesa, antiga, Aiko. Aí eu falei assim, cara, mas essa marca morreu, porque a Sony comprou. Era com I. Mas era com I. Era com I. Beleza. Era com I. Eu lembro. Aí, cara, fui atrás assim, falou, pô, Fábio, tá disponível, vamos tentar com Y, que fica legal. Aí procuramos, aí do nada, assim, meu Deus, o domínio .tech tá disponível. Aí eu compramos o domínio na hora, o cartão de crédito desesperado. Vai ter alguém ouvindo. Uma ótima ideia. Alguém tá tendo agora. Eu acho que é. E aí, depois, assim, depois de ter decidido, contratado a agência... Vocês quiseram dar um significado. Não, mas aí a agência... Desculpa, assim, eu não sei se é verdade ou não, mas a história é o seguinte, que na época de Marco Polo, eles viajaram pro Japão, pro Oriente. Assim, então, Aiko com I significa filhinha querida, mimada, doce, filhinha de papai, basicamente. Tá bom. E aí, que não tem muito a ver com a gente, né? Tá, e esse nome, nessa época, viajou do Japão, através daquelas expedições de Marco Polo, até o norte da Noruega, os países nórdicos ali. E ali, isso virou um nome de menino, guerreiro, que significa perseverança, continuidade. Aí agora vocês acharam. Assim, agora eu falei. Tem a segunda história da. E a história era pra ser isso, mas assim, na verdade, a história não é essa. Foi completamente aleatório. Fábio Bebaço soltou. Exatamente. Aiko. Era Aiko, que tem um sotaquezinho baiano. Por exemplo, porra, essa fonética aí. Mas foi exatamente assim. Aí eu falei, cara, que nome, pô, que irado. Assim, cara, que doideira. E pra quem não conheceu ainda o serviço da Aiko, qual que é o foco de hoje? Você contou a história e falou que já morreu, cara, mas o que é agora... A Aiko, hoje, ela assim, a gente se posiciona como uma empresa de continuidade de negócio. Então, o que é continuidade de negócio? A gente olha pro seu negócio e vê a parte de continuidade de seus bancos de dados nunca parar, continuidade de proteção cibernética, continuidade de DR, Disaster Recovery. Então, se o seu prédio explodir, a gente consegue levantar sua operação. Backup, assim, olha para o negócio, entender do seu negócio e fazer com que o seu negócio nunca pare. Identificar quais são os pontos críticos, o que não pode parar e fazer com que a gente crie uma infraestrutura ao redor disso que corrobore com a nossa mensagem. Dar tranquilidade para o cliente, né? Nascemos como uma empresa de tecnologia, mas com foco em infraestrutura, e trazer de fato a tranquilidade de que tudo aquilo que tange a nível de infraestrutura, ele tem um parceiro que está cuidando, pensando
e que ele tenha, de fato, tempo para focar naquilo que faz sentido, que é o negócio efetivamente, né? Ele olhar para o core de negócio. Então a gente se posiciona, acho que como um hub de tecnologia, né? Mas com foco muito em continuidade de negócio. E esse ano vai mudar muita coisa, hein, Guilherme? Esse ano aí tem muita coisa. Uma estratégia diferente ou o mercado está puxando alguma mudança? Mercado, cara, é sempre o mercado que puxa. Sempre o mercado. A gente historicamente tem uma capacidade de pivotar. Então um pouco da história aí, né? Você começou com linha com um cliente pessoa física, migrou para corporativo, veio a demanda de nuvem, virou demanda de nuvem. Demanda de segurança, aí veio segurança e a gente tem hoje, né? Acaba sendo parceiro estratégico para muita empresa, porque a gente acaba conseguindo enxergar fim a fim para ele ali. Então, só que o mercado tá tracionando outras coisas. E é um caminho... Você tá percebendo que tá enrolando pra falar o que é, né? Não, na verdade, assim... Não pode dar o spoiler, tá preparando o lançamento. Isso aí é outro episódio. Mas, assim, a gente tem, cara, tendência natural de levar a solução pro cliente da gente. Então, o foco sempre foi entregar aquilo ali que a gente se propõe como o arrozinho com feijão, aquilo é o básico. Bem feito. Não posso abrir mão disso, mas, ao mesmo tempo, é ter uma proximidade, uma parceria, a ponto de conseguir pensar com ele junto naquilo que está doendo para ele ali no dia a dia. E sim ajudar. E atrás da solução. Exato, posicionar. Esse final aqui, ele vai totalmente ao encontro de a gente poder precisar de uma nova linha do FINEP para poder realizar essa... Caraca, aí, ó, que gancho, que puta merda, que gancho. Essa nova empreitada, entendeu? Pô, já que você puxou o gancho, vamos dar um passo atrás, porque a gente está muito curioso para entender essa jornada. Eu abri falando que vocês já pegaram dinheiro. Foi interessante entender o histórico da empresa como um todo. Mas em algum momento, você falou de alguns aí altos e baixos, né? Mas em algum momento veio essa necessidade ou esse interesse em acessar um recurso subsidiado, né? A FINEP, para a gente, hoje é o maior operador desse tipo de recurso no Brasil. É uma instituição federal, distribui crédito, distribui subvenção. O de vocês foi crédito. Mas da onde surgiu nesses altos e baixos? Qual foi o gatilho? Talvez, não sei se foi o Fábio, no momento bêbado, que também falou, puta, acho que se a gente acessar... Dessa vez não. Pô, tô pintando uma imagem. Pra quem não conhece o Fábio, tô pintando uma imagem de um cara... Eu não conheço, mas já tem uma imagem certinha, né? Bebo doido. O Fábio é um baiano bêbado, só vão achar isso dele. Mas de onde veio a ideia ou a necessidade de começar a trabalhar com um recurso desse? Aí depois a gente chega na pauta assim, de pegar mais um, tá? Cara, mas assim, o FINEP pra gente, assim, a gente sempre sabia que tava lá, mas era igual uma cabeça de bacalhau, assim, né? Que a gente, como todo mundo vê ali hoje. Ninguém assim, sabia que existia, mas é muito difícil, tem que estar alinhado Júpiter com Marte e o não eclipse, é pra mim. E não é pra você. E realmente, assim, as nossas primeiras tentativas tiveram muito sucesso, mas assim, cara, é uma linha de crédito que, para uma empresa igual a gente, que demanda muito capital, e a gente investe para daqui a 1-2 anos ter o retorno, ela é perfeita, porque você recebe um dinheiro e você tem uma carência para poder começar a pagar a dívida, e os juros são altamente, assim, atraentes, assim, juros de Europa e Estados Unidos. Então, assim, eu acho que é um produto fantástico, entendeu? Assim, e essencial para a gente conseguir executar alguns investimentos que demoram aí 12, 18 meses para poder trazer um retorno de uma forma que não vai enforcar a gente, porque muitas vezes, obviamente, a gente usa todos os bancos e são linhas necessárias. Mas quando você pega um dinheiro com o banco, eles estão sempre em juros de mercado. Então, assim, se conseguir CDI hoje, assim, você tá bom. Muito bom. Tá muito bom. E você pega o dinheiro, no outro mês você tem que pagar, entendeu? Então, assim, não te dá um fôlego, não te dá um tempo para você poder executar o plano, e você já pega o dinheiro já estressado e preocupado de que você já tem que começar a pagar. E às vezes o mês é curto. E qualquer projeto de médio, grande porte, ele demora, assim, 6 meses, 1 ano para você executar, implementar, validar e testar. Às vezes, quando você fala de equipamento, só para chegar equipamento é 2 meses. Exatamente. Com o que vocês podem abrir, sem abrir aqui necessariamente nada estratégico do recurso? As informações não são públicas, por isso vocês podem ficar com vontade de abrir ou não. Vocês usaram para quê, efetivamente? Cara, a gente usou na época que a gente estava precisando a nossa estratégia de continuidade. A gente, assim, precisa de comprar
muito storage. A gente tá... Como historicamente a gente sempre O 23 pivotou, você já estava lá, né? Já, Guilherme participou bastante. Aí, Como historicamente a gente sempre pivotou o negócio, ao modelo de negócio, a gente veio num crescimento muito grande, né? Principalmente durante a pandemia. Isso trouxe para a gente a necessidade, talvez, de reinventar algumas coisas e... Criar produto, focar muito nessa frente de continuidade, mas, ao mesmo tempo, como a máquina ela se tornou um pouco maior, a gente teve a necessidade de integrar sistemas, né, implementar sistemas que, de fato, a gente conseguisse transformar o onboard e a jornada do cliente muito mais simples, muito mais integrada, porque foi crescendo, foi integrando. Quando a gente juntou as duas empresas, foi um processo de tombamento. Então, a gente pega uma empresa que já tinha ali quase 20 anos de história, pega uma outra empresa ali que era uma startup e acopla. Então, eram dois mundos totalmente diferentes, governança, maturidade mesmo. Então... acelerou muita coisa, a gente usou para esses projetos, né, de continuidade de negócio, poder criar novas ofertas, criar novos produtos, desenvolver bastante coisa, né, porque tinha que integrar, tinha que criar produto, então tivemos que usar para desenvolver produto mesmo, integrar esse produto, desenvolver e garantir que a informação e o processo de entrada do cliente fosse o mais fluido possível. Ótimo. Então ajudou muito a acelerar tombamento de projeto, entregar produto novo, armazenamento, que é um negócio que acaba onerando muito e é muito caro. Então, foi muito nessa linha de... que a conta ia chegar no outro mês. Né? Esperou um período aí de... Acho que foram 24 meses ou 18 meses? O prazo máximo é 24. 24. Acho que foi o prazo máximo, 24 meses. Legal. Então, o legal do case de vocês é que dá para poder tentar expandir para outros clientes, né? Por mais que a gente tenta desconstruir aqui, principalmente para a maioria do nosso público e os nossos clientes, que inovação não é necessariamente tecnologia. Exato. E aí, FINEP, por mais que se proponha a apoiar projetos inovadores, a gente tem que meio que decantar isso e falar, não, peraí, inovação também é isso. No caso de vocês, está muito conectado à tecnologia, porque comprou esse equipamento disso. E o nosso core é tecnologia. Né? Então fica meio óbvio ali. Mas se vocês pegaram recursos para poder desenvolver uma nova linha de produto, para poder melhorar a experiência do cliente, tornar vocês mais competitivos aqui no mercado capixaba. Talvez isso já tivesse, de alguma forma, rodando em São Paulo, mas aqui o público ainda não estava consumindo isso. Exato. E vocês puderam se diferenciar. E é exatamente esses três... E em algum pedaço da sua fala, Guilherme, você falou de integrar os sistemas, tá? E eu posso entender isso como uma melhoria contínua, sabe? Exato. Mas necessariamente não inventou a roda, não parou fez até a agora. Coisa rodar. Não parou até agora. Só que, se você for olhar, todas as empresas do Brasil precisam desses itens. Sim. Diversificar novas linhas de produtos, comprar equipamentos, melhorar a experiência do cliente e melhorar internamente. Isso encaixa para todo mundo. Sim. No caso de vocês, por ser uma empresa de base tecnológica, os itens estavam relacionados à tecnologia. Mas você pode olhar para uma empresa mais tradicional, isso vai ser a compra de uma máquina ou de algumas máquinas, introduzir um novo pátio fabril do equipamento que clicar, lançar uma nova linha de produto. Então, acho que é legal o exemplo, só tentando separar só a tecnologia, porque a FINEP não é só para tecnologia. Eu acho que isso é uma pauta até de negócio, na verdade, né? Não é uma pauta de tecnologia. Porque, no fim do dia, assim, quando você olha para o que a gente conseguiu avançar com os do FINEP, no tempo que a gente conseguiu avançar, foi uma demanda executiva, né? A gente é uma empresa de tecnologia, mas foi uma demanda executiva com um trabalho grande ali financeiro, né? Do time financeiro, para entender que isso a gente está trazendo mais receita, ao mesmo tempo com uma verba bem subsidiada ali que vai ajudar a gente a ter essa tranquilidade e conseguir dar um acelero muito grande, coisa que talvez com recurso próprio a gente ia gastar alguns bons anos para fazer. Então, e aí você começa... eu falo que é a dor do crescimento, né? Quando a gente... você tem uma operação menor, a gente comentou no início a operação da Itmaster, cara, é uma operaçãozinha pequenininha que você tem ali poucos clientes, você consegue fazer a informação fluir de uma forma muito mais rápida, você consegue ter vários acordos com várias pessoas diferentes, você consegue controlar isso. Quando você vai para uma operação maior, cara, você já vai para a linha de produção. Então, se você não tem um processo muito bem definido, informação sendo muito bem encaminhada e entregue da forma como ela precisa para todos os sistemas e para todas as pessoas, é o caos. Porque você até consegue trazer receita nova, você até consegue trazer dinheiro novo. Mas vai engarralar tudo dentro de casa. Mas a fricção que você gera para entregar e o estresse e às vezes até o prejuízo mesmo, que você começa a não medir algumas coisas,
E aí você cobra X num projeto, mas você gastou 2X para entregar, porque são coisas que às vezes não são tão palpáveis. Não está conseguindo acompanhar, né? E aí você começa a crescer a operação, aí começa a demandar mais gente. Então daqui a pouco você começa a entrar num ciclo que eu trago um cliente, mas eu preciso trazer 3, 4, 5 pessoas novas para poder comportar aquele projeto. Então, para a gente foi um processo muito de amadurecimento e a gente entender que precisava fazer para dar essa base e a gente poder crescer e expandir São Paulo, que era o caminho que estava iniciando, né? Olha quanta coisa destravou conseguir trazer um projeto desse, né? Cara, foi assim, foi muito importante pra gente e, assim, eu acho que é a gente está preparando aí pro próximo agora. Pro próximo, exato. Bem mais maduro. O projeto terminou ano passado, né? De ser executado. 23, 24, 23, 24, talvez 24, né? 24. Dependendo de quando vocês pegarem em 23. Então já estão pagando, pô. Eu queria saber. Não. Então já tá na hora de pegar outro mesmo. Já estão. Não, assim, pagando feliz com um sorriso daqui até aqui. Então significa que deu tudo certo. Não, pô. assim, Então pagando pensando em pegar outro significa que o impacto foi realmente E você pega, proveitoso pro por negócio. exemplo, cara, vamos pensar no nosso negócio e pensar no mundo de 23 para cá. O mundo mudou totalmente. Então, assim, até a nossa visão do que era em 23, a gente tinha uma visão em ser uma empresa, a gente estava num processo de pivotar, né, 21, 22, 23 ali para a área de cyber. Hoje a gente já está consolidado como uma empresa de cibersegurança, com processos muito maduros, com alguns clientes muito grandes e robustos ali que confiam no nosso trabalho. E a preocupação e o que tira o sono é sempre o que é o próximo estágio agora, qual que é o próximo nível. Então, O mercado de vocês muda o tempo inteiro muda também. o tempo todo. Então, a gente já está numa era agora que tudo eu tenho IA. Tudo que se você não tem IA, você está fora. E aí a gente estava comentando sobre áreas de negócio, né? Então, por exemplo, hoje a velocidade, quando você vai para uma empresa tradicional, a velocidade da área de tecnologia hoje, para conseguir entregar uma resposta para uma área de negócio, ela é muito lenta. Porque o negócio está muito rápido e você tem muito ferramental que te entrega coisas rápidas. Na mão do cara de negócio. Exato. E aí Então ele já provoca a área de tecnologia e fala, peraí, eu já estou fazendo isso aqui sozinho. E aí você pensa assim, vamos pensar historicamente pro perfil, trazendo um pouco pro perfil capixaba hoje. Tá. Você já esteve do outro lado do balcão, você sabe muito bem como é que é. A guerra infinita, que é o perfil tradicional do gestor de TI, é um cara que não aparece muito, é um cara que não está conectado ao negócio, ele está ali trabalhando para manter o básico da infraestrutura dele rodando, para não parar, mas ao mesmo tempo ele está focado em manter isso rodando, mas não está conectado à área de negócio. E a área de negócio está demandando, os bate-papos dos donos, diretor, tudo, eu estou fazendo isso de A, eu estou fazendo aquilo de A, o cara não tem, porque ele está ali focado em manter de pé. E aí, como é que costuma começar a acontecer? As áreas começam a demandar para TI. Aí entra a insatisfação. Tem 6 meses que eu estou pedindo isso aqui, tem 1 ano que eu estou pedindo isso aqui, não sai. É normal você ouvir isso. Pra caramba. Aí o cara começa a buscar alternativa fora da área de tecnologia. E a culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? Então, você colocou o vírus lá dentro. Exatamente. Então você tem... nada, cara, assim. Você tem um monte de gente, de certa forma, insatisfeita, a área de tecnologia não está conseguindo mais acompanhar a velocidade e tem brotado um monte de solução. Então, a gente hoje tem tido conversas cada vez mais com a área de negócio do que com a área de tecnologia, efetivamente. Assim, obviamente, os nossos maiores patrocinadores, os nossos maiores... Sponsors. Os sponsors são as áreas de tecnologia, obviamente. Claro. Mas cada vez mais a gente tem conversado com a área de negócio. Então, assim, cara, o que você tem aí efetivamente de dor real na operação? Porque quando a gente começa a falar de IA, e aí virou um baita hype e tal, mas a gente sempre tem uma filosofia que eu preciso ter pelo menos três pontos aqui. Ou eu vou gerar receita nova, ou eu vou reduzir algum tipo de custo, ou eu vou otimizar alguma coisa. Então, você olha para uma área de negócio, para um dono, qual que é a dor do cara? Ele vai começar a apontar um monte. Aí muda discurso. Cara, vem cá para você ver o que a gente está fazendo aqui. Então a gente foi fazendo essas iniciativas dentro da AICO, até por sobrevivência. Então a gente tem áreas hoje que, por exemplo, a área de cyber, ela já nasceu mais madura e mais estruturada, porque a visão foi lá atrás de entender que se eu seguisse a linha tradicional, eu ia estar fadado a não conseguir escalar. Porque a gente tem um volume massivo de processamento de alerta hoje. Tá. Então, se eu faço uma conta simples, aonde cada alerta me consome, em média,
10 a 15 minutos para cada alerta, para uma pessoa. Para ser tratado. E a gente começa a falar de um volume de uma empresa do tamanho da nossa, de 2.000 alertas por dia. Ô, louco. Imagina quantas pessoas eu preciso. Então, se a gente não nasce com uma automação, com uma IA apoiando nesse processo, é inviável você escalar. E foi exatamente o que a gente teve. Então, a partir dali, a gente foi esmiuçando esses projetos e focando em resolver problemas reais ali de dentro. E às vezes num bate-papo com o cliente, o cara, pô, tem uma dor parecida, eu consigo surge uma fazer. oportunidade. Então, assim como vocês talvez saibam, a cibersegurança começou assim, porque vocês tinham que cuidar da segurança dos clientes de vocês, virou um produto de mercado. Inteligência artificial está indo para esse caminho? Vocês pilotaram coisas dentro da Aico que talvez vá ajudar clientes no mercado com inteligência artificial ou vão desenvolver em conjunto com o cliente? Então, cara. Tô querendo pegar um spoiler aqui, porra. Dá meu corte. Vamos ver Dá se meu sai. corte, porra. Veja bem. Eu acho, cara, a IA, ela vem como a cereja de um bolo muito bem construído. Tá bom. Entendeu? Então, assim, a maioria... O que a gente vê onde dá errado é que a maioria das empresas acha que ela vai colocar uma IA ali e vai resolver tudo. A vida toda. Porra. Só que... É o passe de mágica. Só que Já tô até vivendo isso. hein, tá? existe uma... E um monte de gente fracassa com o projeto, queima um monte de dinheiro, não vê valor. Então, assim, cara, eu acho que entender aonde estão os seus dados, estruturar os seus dados, Ok. já dá para você fazer muita coisa sem IA, só com automação. Perfeito. Automação. E a partir do momento que você entende os seus dados, eu tenho certeza que uma IA vai te ajudar muito. Talvez até uma bem mais barata do que você estava pensando lá na frente. Exatamente. Tá na mão do usuário. Então, É por aí. o que a gente vê muito, assim, depois dessa jornada nossa aí de 4, 5 anos com automação e IA, é que tem muita coisa para ser feita e dá para a gente trazer muito valor para os nossos clientes. Ajudar o cliente na prática. Na prática. Porque assim, a gente sempre foi uma empresa que, cara, nosso processo, a gente é seu parceiro e a gente quer dar tranquilidade para você focar naquilo que faz mais sentido. Tá. Só que quando você olha para o perfil do cliente hoje, que a grande maioria está nessa esfera que eu comentei, eu tô dando a tranquilidade para ele, que a infra tá rodando redondo e tal, mas mesmo assim o cara não tá conseguindo se conectar à área de negócio. Beleza. Então a gente imagina que um bom caminho vai ser esse, de conseguir, por exemplo, a gente tem feito muito isso, pega o cliente, leva para dentro da empresa, passa a manhã inteira com a gente lá, fala, ó, traz o decisor e traz uns 2, 3 cabeção ali que codifica. Vê o que a gente tá fazendo. Cara, eu não tô vendendo nada para ele, eu tô mostrando o que eu tô fazendo. Então, a partir dali, ele começa a sair com um monte de insight legal, de coisas que ele poderia estar fazendo e resolver dores reais pro cara não ficar, pô, tem 6 meses que eu tô pedindo isso aqui. De forma ágil, obviamente, a IA hoje acelera muita coisa, tem muita opção de fazer rápido, né? Tem muito ferramental hoje que permite construir e testar a tese, que é o MVP. Não adianta eu querer construir uma solução que vai durar 1 ano, que quando eu entregar ela já não está relevante mais. Aham. Então a gente precisa testar rápido, errar rápido e ver se de fato faz sentido. Se fizer, o cara bota mais grana, bota energia. Agora, se não fizer, com 15, 20, 30 dias, um mês, 2 Descobriu-se meses, isso. Exato. você já sabe Muito que bom. aquela tese não é legal e vamos para a próxima. Então, é um caminho muito que a gente está imaginando que vai ser aí os nossos próximos passos. Quando vocês pegaram o primeiro recurso, vocês tiveram alguma experiência dessa de fazer algo de MVP? Ou seja, já tinha um MVP do que vocês queriam rodado? Alguma ideia assim para poder escalar isso como projeto? Foi mais ou menos assim a jornada também? Sim. Pô, legal. Porque é uma coisa que a gente tem falado muito com os clientes também e tem experimentado agora, não com a parte de captação, mas com a frente que o Yuri toca, que é o Corp, né? A inovação corporativa, ajudando empresas muito nessa linha também. Nosso foco não é em infra, não é tecnologia, mas ajudar a reduzir custo, aumentar a receita Sim. ou otimizar alguma coisa interna Exato. dentro do negócio que acaba indo para um desses dois também. Exato. Tá? Então é muito do que a gente faz também, só que muito mais olhando para processos e desenvolvimento de negócio. Sim. Tá? E quando a gente vai por esse caminho, é muito comum também o cliente ver um primeiro negócio, chamar a gente para colocar grana via capital, só que ainda não fez o MVP, não testou, não sim. validou. E eu acho que para pegar recurso FINEP, nem tudo precisa ter sido feito um MVP, mas se você não tiver consolidado o projeto antes, Exato. entendido o impacto dele dentro do teu negócio, às vezes está vindo um dinheiro que, apesar de ser muito barato, talvez vai ser nocivo depois que você vai Exato. gastar em algo que não te gerou caixa para ele. Exato. Porque, pelo que vocês estão contando, a gente não precisa entrar nos números, mas claramente, o que vocês fizeram com o dinheiro da FINEP gerou muito mais dinheiro do que vocês vão ter que pagar de parcela. Fato. Concorda? Fato. Essa E- conta tem que existir. E a gente sempre foi muito
controlado nesse sentido, porque qual que foi a ideia? Tinha dinheiro, né, É, a gente sempre trabalhou... Teve uma época lá em Londres, de lá pra cá foi só ladeira abaixo. Foi só quando o bônus dele dobrou de lá pra cá. A gente aprendeu a trabalhar com muito pouco. E, cara, assim, quando você pega historicamente o negócio, a gente cresceu aonde? Varejo e saúde, cara. Então, são áreas que, historicamente, é tudo muito espremido. Então, aí, eu falo que pra gente foi uma baita escola, porque a gente sempre aprendeu a trabalhar e ser criativo, porque não tinha áreas que, historicamente, investem muito em tecnologia ou que tem ou são tão maduros. Então, a gente teve que tirar leite de pedra mesmo, mas isso trouxe muita maturidade e fez a gente ser criativo, sempre procurar alternativa para os clientes. Mas quando você olha, por exemplo, para o destino do dinheiro, a gente entendeu que assim, cara, isso aqui a gente já tem o nosso core de negócio, que aqui já gera receita, que a gente sabe que se eu expandir, eu vou trazer mais receita. Beleza, Porém, então eu não vamos fazer um negócio na doideira de tentar algo que vai me gerar uma dívida, por menor que seja, mas vai gerar dívida. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fortalecer para expandir isso aqui, mas como vem com a rebarba a mais, vamos testar, rebarba assim, eu tenho mais recurso, mais máquina, vamos testar outros modelos, e a partir dali eu banquei, a gente conseguiu colocar o que de fato está trazendo dinheiro, e a partir dali começar a gerar experimentações, conhecer a mais. E essas experimentações viraram bons produtos dentro de casa hoje, que não existiam e que hoje estão monetizando e são uma boa fatia da nossa receita hoje. E esse que é o Então, foi um propósito da linha, né? Dividir Exato. o risco do empreendedor com o governo que está subsidiando de certa Exato. forma ali também. Cara, e é uma característica nossa de estar sempre antenado com o que está acontecendo. Então, você pega aí, né, igual o José estava comentando, 2003. Era uma demanda que ninguém tinha, né? Ou poucas, gente tinha muita demanda, mas viu oportunidade. Aí estava comentando 2003, eu ainda estava assistindo TV Globinho ainda nessa época aí. Então, a conta não fecha. Eu estava vendo TV Globinho nessa época aí. Mas, assim, então, historicamente, ninguém estava falando de nuvem. Começamos a falar de nuvem. Ninguém estava falando... Segurança já foi uma área que a gente já pegou, surfou uma onda um pouco melhor, porque já estava muito mais consolidado. Mas, mesmo assim, quando você olha para o perfil do Espírito Santo, e isso está muito nítido para a gente quando você está em São Paulo, aqui você tem que primeiro convencer o cara de que ele precisa, porque a gente não está falando de áreas que geram valor. Eu brinco que infraestrutura e segurança não tem glamour. Quando chega alguém lá para te vender um projeto de analytics, de app, de algumas coisas, você tem valor, você consegue enxergar. A infraestrutura, o cara só lembra quando dá problema. Então, quando não dá problema, ninguém está lembrando disso. E segurança é a mesma coisa. Se não aconteceu nada, parabéns, você não fez mais nada que sua obrigação, e se deu mérito, você é incompetente. Então, assim, é uma área que você tem que o tempo inteiro mostrar para o cara que ele precisa, porque às vezes ele nem percebe que ele precisa, e você tem que se manter vivo, porque ele só lembra quando dá problema, e quando dá problema é o caos. Então, até para você ter margem de cagaço para ter problema, é absurdo. Então, vai ser sempre sexta-feira à noite, no horário que tá todo mundo. E o cara só de lembra... dezembro. Exatamente. Algumas empresas, foi várias empresas. Nossa, imagina. Então, assim, cara, tem alguns... pra gente, historicamente, sempre foi isso, assim, de você ter que se provar o tempo inteiro, mostrar pro cara que ele precisa e criar essa maturidade. Então, quando você vem pra cyber... foi a mesma coisa. A gente surfou o pós LGPD, né? Então teve muita empresa que fez muito dinheiro com LGPD, mas vendeu coisas que o cara comprou sem saber para que precisava, e a gente surfou o pós, que era o cara, eu comprei um produto caro que não está servindo para nada, agora eu estou tendo que enxugar o meu orçamento, e a gente entendendo onde deu errado e fazendo um trabalho mais consultivo, cara, na prática, assim. E é uma característica da gente, né? A gente deixa de vender para fidelizar. Então, se a gente chega para te vender algo, ou você levantou uma demanda, e a gente entende que você não está precisando daquilo naquele momento, cara, você não precisa comprar isso aqui, não. Esquece isso. Com o que você tem já dá para fazer, só precisa ajustar aqui. E a gente fideliza. É diferente. Então, hoje a gente tem cliente, a média dos clientes da Aico hoje, eles estão com a gente há mais de 10 anos. Todos os clientes da Aico, todos não, né? A grande maioria que são mais antigos, estão há mais de 10 anos. E a gente fala muito que majoritariamente, quando a gente não tem uma necessidade de investimento, o contrato da gente não tem multa de saída. Porque não adianta eu estar com um cara lá e ele está insatisfeito porque eu estou com um contrato amarrado. E se ele está porque ele está sendo bem atendido, porque ele gosta e porque está fazendo sentido para ele. Então a gente vai muito nessa linha, né? Eu brinco falando assim, cara, o dia que o cara me liga para pedir indicação de um pedreiro
ou de um lugar onde eu Mecânico. comprar carro, eu sei que eu tô fazendo diferença na vida dele, porque não tem nada a ver com o que eu faço. Mas confia. Mas o cara confia. Então é muito nessa linha que a gente trabalha. Deixa eu puxar para nossa pauta aqui, para a gente poder também ir caminhando para o final, pessoal, que a gente já está com 50 minutos aqui batendo esse papo. Se deixar, porque a gente já bateu um papo antes de começar também, né? Foi. No horário deveria ter uma cerveja, não é? Erramos, Negroni, foi mal, Negroni. desculpa. Próximo, a gente tem que chamar vocês de novo, então, só para poder tomar esse Negroni e vocês contarem qual o produto que vocês vão lançar. Balcão de bar, isso daqui é um papo de balcão. Balcão Papo de balcão, não é verdade. Ah, isso aqui, né? O Rapaz, desenho. Vamos pensar nisso. Realmente, né, faltou uma bebidinha. Faltou. Próxima temporada. Aí ia ser 4 horas aqui de podcast. Vocês falaram que estão já pensando em um novo projeto. O que vocês fariam diferente para poder colocar esse projeto de pé agora? Cara, a gente tem muito mais clareza hoje de como você distribuir esse legal. investimento. Esse Eu acho recurso. que esse foi um erro técnico nosso na primeira vez. Tá bom? Que a gente ficou muito engessado com algumas coisas e depois mudar não é muito Não é fácil. É. Mas tem uma estratégia legal de escrita para poder deixar Isso que eu legal. tô falando. Então, aí são duas coisas que isso traz para a mesa aqui Aprendizado. agora. Você Procurar ter uma boa consultoria. Uma boa consultoria. Eu acho que isso é Valeu, essencial. tá vendido. Uma boa consultoria. Procure uma boa consultoria. Alguém que entenda muito bem do que você quer fazer. Então, acho que é uma via de mão dupla, porque você pode encontrar a melhor consultoria do mundo. Se o cara não entender, não conhece Se não seu colocar negócio. um bico no balcão para aonde você poder quer entender, chegar, exato. É. eu acho que vai ser desastroso. E você poder, assim, alocar esses recursos de forma um pouco mais flexível, Legal. especialmente no quesito que dizem relacionado à mão de obra. Porque Tá bom. muito do que a gente faz é mão de obra. É mão de obra. Então, a gente ficou muito preso a alocar em coisas físicas, que a gente foi mal direcionado. Isso causou alguns estressezinhos assim no meio do processo que poderia ter sido Evitado. muito melhor. Então não pensa no ativo caro, que é, É, uma máquina. exato. Mas a máquina exatamente. funciona sozinha. né? E assim, então assim, depois eu fui entender que a gente podia ter flexibilizado muito mais. E eu acho Legal isso uma esse dica exemplo. importantíssima, isso, porque você pode alocar, assim, você pode trazer mão de obra de fora para um projeto Pode. específico, você pode voltar, se o projeto já começou, você pode voltar alguns meses na máquina do tempo Tu acredita que a FINEP entendeu? mudou essa regra? Sabe, No mudou? meio do ano passado? Sério? Podia ser reembolsado os últimos 6 meses, né? Acho que é disso que você está falando. É. Dos últimos 6 meses, depois que você protocolou na FINEP. Ah, perfeito. Então, protocolou na FINEP, tudo que você gastou para trás nos últimos 6, ela devolve. O que mudou agora? O marco não é mais na FINEP, é no banco. Tá. E do banco para frente. Entendi. Porque a FINEP tem demorado a analisar. Então a gente tem instruído os clientes a submeter logo no banco, que aí começa a contar o prazo. E aí, enquanto a FINEP avalia, julga, abre para poder submeter, seu tempo, seu cronômetro está rodando e você consegue ser reembolsado Você precisa de uma desse boa gasto. consultoria, tá Você vendo? precisa de uma boa consultoria. Já foi um aqui, ó, uma grátis. Aí, ó, já fica o primeiro corte, tá? Esse corte aí já... esse por aí isso já que precisa de valeu, uma boa tá? consultoria. Então, assim, cara, eu acho que o que a gente faria diferente era isso. Legal. É, Só dando um corte, porque não um corte você nem para cortar, mas muita gente não sabe que o dinheiro vem carimbado. Sim. Né? O dinheiro da FINEP e da maioria dos... projeto, na capital de giro. Pro projeto, é não algo pode usar para sério. capital de giro. E quando a gente escreve o projeto, a gente fala centavo por centavo o que vai ser gasto. E você tem Exato. que prestar contas depois. E aí você tem que gastar naquilo que você prometeu e tem que prestar contas mostrando para a FINEP ou para o órgão que te deu o recurso que você gastou naquilo. Sim. Então, quando você vai conceber o projeto, Não você pode tem comprar que... Ferrari, então. Não pode, não Não. pode. A não ser que seja um... Vai ter que devolver. A não ser que seja o seu projeto. É essencial. Se o seu projeto é fazer uma engenharia reversa de uma Ferrari, Aí talvez caiba, funcione, tá? né? Mas o que muitos não entendem é isso. Quando a gente vai conceber o projeto, tem que tentar estressar cenários do que o empreendedor está pensando, porque o empreendedor ele tem uma linha racional muito óbvia para ele. Sim. Ok, não, mas é para isso que eu preciso. É para máquina, vão ter essas 4, 5 pessoas trabalhando aqui, e é isso. Então, quando você olha uma máquina, 3, 4, 5 pessoas, já surge treinamento para essas 3, 4, 5 Exato. pessoas. Exato. Eventualmente essas pessoas vão ter que ser treinadas fora Fora daqui. daqui. E aí, se você não preveu uma viagem dessa, você não consegue alocar. Exato. Essas pessoas podem ser pessoas que você já tem hoje, pode ser pessoa que talvez nem tenha essa mão de obra disponível, você vai ter que contratar consultoria. Se você não colocou a consultoria, é Exato, mais um item que você não exato. consegue. Então tem que ter um cuidado de se cercar de cenários que normalmente nós empresários, ou vocês empresários, quando vão trazer pra gente um projeto, fala, não, é isso aqui que eu preciso. E aí vai ter 4, 5 linhas ali. E aí quando você vai pegar e falar, puta, 4, 5 linhas, esse cara não pensou
que para poder colocar esse equipamento ele tem que fazer uma reforma. Exato. Para fazer essa reforma, ele vai ter que ter mão de obra de pedreiro, GC, não sei o quê. E isso tudo, para você estava óbvio na sua cabeça, mas se não está escrito no projeto, né? Mas se não está escrito. FINEP, depois quando for prestar conta, você gastou com pedreiro, não tinha pedreiro. Falando, pô, mas como é que ia colocar o data center lá? Então, lógico, mas você não escreveu, pô. Mas defendendo o empreendedor, tá doido para acessar o dinheiro, já foi ida e volta ali com o banco. Já apanhou algumas vezes. O processo é tranquilo, né? Não tem nada de burocracia, né? Mas aí a diferença é quando você pega uma boa consultoria, né? Porque se o cara vai fazer isso aí na raça, cara, vai tomar muito não pela frente ou vai pagar um alto preço. O que eu costumo falar? E a nossa gerente comercial, a nossa rede comercial fica puta quando eu falo isso. Ninguém é obrigado a contratar uma consultoria, tá? Assim como talvez ninguém é obrigado a contratar a Aico. Sim. Mas tenta fazer sozinho, em casa. Cara, e assim... Vai dar. Até certo ponto você vai conseguir, você vai pagar uns preços mais caros por isso. E é uma... Você vai talvez quebrar o negócio. Exato. Cara, e é um negócio que tenta. Assim, você pega historicamente a gente que vem numa jornada de crescimento, o empreendedor brasileiro é progresso e ordem, né? Então a gente, cara, vamos progredir depois de ordem. Depois só que organiza. quando você começa a ter um pouco mais de maturidade, você começa a ter acesso a algumas coisas, até mesmo a gente, no momento que a gente está de implantação sistêmica... Traz especialista. Cara, você traz um cara que conhece aquilo ali, você encurta 1 ano, 2 anos ali de dor e coisas que o cara que está vindo ali tem propriedade para falar, te ajuda e você vai conseguir fazer sozinho, você até consegue em alguns casos, mas às vezes é muito mais sofrido e quando você olha para a conta, às vezes é muito barato por o quanto de valor que aquilo ali está te gerando, você está pelo conhecimento. Mas isso assim, porque a gente está no momento que a gente está hoje, né, Guilherme? Mas a gente quebrou muita pedra para chegar nisso aí. Pós-pandemia dava para falar isso? Não dava. Assim, rapaz, cara, era cabeçada qualquer 50 mil era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, assim... Cabeçada atrás de cabeçada. Só que assim, quando você começa a botar na ponta do lápis ali a velocidade, a agilidade e a acurácia, cara, esquece. Assim, vocês vão lembrar quanto tempo vocês demoraram para poder dar a ideia do projeto, a escrever ele e colocar no banco? Cara, acho que foi o quê? Quase mais de um ano. Quase um ano. Quase um ano. Então, assim, eu sei que foi um processo muito moroso. Grande parte dessa morosidade foi interna. Tem a ver com nossa, vocês. Interna nossa. Os nossos clientes também é bem parecido. E assim, mas hoje a gente entende um pouco mais do game, entendeu? Conseguiria trabalhar melhor com uma consultoria sem atrapalhar esse processo. Com certeza, assim, dá para assim... e vender a ideia, né, cara? Porque assim, vamos lá, como é que geralmente nasce? Quando nasce de um projeto financeiro, aí você volta pro cenário tradicional. O CFO chega lá pro gerente de TI e fala que tá precisando, quer pegar uma linha de crédito no banco. Aí chega aqui, o cara falou, bicho, isso é papel do CFO, não tem que me preocupar com isso. Vamos fazer um projeto aqui, o cara tá lá pagando incêndio o dia inteiro. Você tá na área de inovação, você sabe disso. Historicamente, o cara atrela a inovação à tecnologia, mas o cara tá lá o dia inteiro respondendo chamado, resolvendo o bucha e quer que ele inova. Não vai de jeito nenhum. E aí é mais uma bucha para ele resolver. Então ele gera um monte de fricção, porque ele não entende o que é. E ele dificilmente ele está conectado com o negócio. E os dois estão 100% interessados com o projeto. Exato. O financeiro, pelo impacto financeiro que vai dar, peraí, é um projeto que a gente já queria fazer, eu consigo fazer ele num custo baixíssimo, quero fazer. Aí você vai para o cara de negócio e fala, eu também quero fazer, mas eu não tenho tempo para poder fazer isso aqui do papel, tirar isso aqui do papel. A guerra infinita. Vocês já chegaram na etapa de prestação de contas, né? Vocês já gastaram tudo? Tá sendo legal? Sim. Delícia? Não, cara. Fácil? Essa parte sendo. Foi tranquila. Porque tava tudo muito rígido. Assim, tava tudo lá delimitado. Não tinha o que fazer, no caso já tava tudo tão travado. A gente teve que fazer algumas compras de coisas que no meio do projeto falou assim, cara, não era... Não queria mais. Não é que não queria mais, é que, isso aqui a gente poderia ter comprado daqui a 1 ano. Tá bom. Então, assim... Isso que eu tô falando com você, nossa experiência, assim... Prestaram conta bonitinho, mas talvez não fosse exatamente o que vocês queriam ter gasto. Exatamente. E assim, como foi um projeto sério, um projeto que a gente tinha muita clareza do que a gente queria e precisava, a gente direcionou desde o início com muita seriedade para o que a gente precisava. Então, o processo de prestação de conta, um projeto real e verídico, não inventamos nada para nada, cara, foi na urina. Passar. Talvez, foi o que o Giuseppe falou, assim... isso aqui eu poderia ter comprado daqui 1 ano. Pelo 18 meses. Do jeito que estava engessado, a gente acabou tendo que antecipar algumas coisas. Mas foi bom pela experiência e o processo que é o que a galera relaxa, né? O processo de prestação de conta é traumático para todo mundo. Para a gente foi, de certa forma, bem tranquilo. Mas teve algumas assim, em alguns momentos, assim, quando
há um descaso para avaliação da prestação de contas que demora 4, 8 semanas e o fornecedor está ali querendo receber. Então, assim, teve alguns momentos de descaso. Assim, bom. Mas aí eu não sei... Vocês receberam mais de uma tranche? Foram 3? Foram 3. Tá bom. Então, assim, eu não sei 2 ou se 3, o atraso foi porque nós atrasamos um pouco, depois o FINEP atrasou um pouco e vice-versa. Mas esses momentos foram um pouco assim, não muito legais. Desconfortáveis. Mas eu acho que com uma boa consultoria a gente não teria passado. Exato. Hoje a gente tem trabalhado muito para os clientes receberem em parcela única. Não é todo projeto que caixa, não é todo valor de projeto que a gente consegue fazer, mas é para destravar muito dessa complexidade. Sim. Às vezes tem algum projeto que parcelar demais o recurso, ele impacta no processo. Sim, Exato. Entendeu? Exato. E aí, algumas contratações mais críticas, você fica engasgalado, mas peraí, é porque eu precisava terminar. Porque a prestação de contas é assim, né? Você gasta, presta contas para liberar a próxima. Isso. Sim. Se já está encaixado a execução da próxima, e aí? É. Entendeu? Então, quando a gente consegue trabalhar com o maior volume possível, hoje até 5 milhões a gente tem conseguido numa tranche única, o de vocês passou um pouquinho, a grana toda baixa de uma vez, você não tem perda de continuidade de projeto. E continuidade é importante. 4,9, exato. Já tá Cara, e desse jeito. assim, quando você fala de esses projetos, se ele for muito longo também, às vezes o tempo que você demorou para fazer já não tá fazendo sentido mais. Isso mesmo. Principalmente no mercado da gente você não tem muito tempo para, tem que ser tiro curto. Igual a gente estava conversando hoje sobre um lançamento recente agora de uma questão da OpenAI e falou, cara, isso aqui é tiro curto, você pega e surfa, você consegue fazer muita coisa, senão daqui 1 mês, 2 meses, isso aqui já não tá mais, já não é novidade. Ou uma receita, ou um processo, ou algum ganho de eficiência que para vocês está muito claro que está atrelado a esse recurso que vocês pegaram da FINEP? Um produto que vocês possam mencionar, falar, isso aqui sem o dinheiro da FINEP não teria existido ou não estaria aqui na mesa hoje. Cara, sem essa grana. Eu sei que vocês investiriam, entendeu? Mas olha, isso aqui foi o que catapultou. Sem a FINEP a gente não teria colocado isso de pé agora. Cara, uma vertical nossa que tem crescido muito e a reboque também veio a parte de cibersegurança, foi a parte de data center, nuvem privada. Então, assim, a gente já sabia fazer aquilo muito bem, mas a nossa capacidade de crescer, ela dependia de insumos e hardware. Ok. Então, aquilo ali foi assim, meu irmão, agora abre as porteiras do inferno, porque o que agora vocês, tem que vender, sem condição. O que vocês trouxeram, a gente ficava segurando o projeto, que faltava recurso. Porque você, assim, trabalhando com recurso próprio, se é um negócio que você vai, vou comprar um caminhão de recurso e deixar parado, eu não sei quanto tempo eu vou gastar com isso aqui. Agora, aí às vezes acontecia um projeto que tinha que ser tiro curto, que eu não tenho recurso e para mobilizar é 2 meses, às vezes, dependendo. Então perdi a oportunidade. Então, quando você consegue dar uma porrada maior, você faz essa reserva e aí consegue acelerar projeto que às vezes pode vir que legal. Que agora e até trabalhar assim, comendo margem no primeiro 6 meses para o cliente migrar, assim, fazerem o que fizeram com vocês quando você estava lá com a VIP Rede, aí chegou a Oi, chegou a Velox, vou deixar 3 meses de graça aqui. Assim, para que eu vou esperar até o final do ano? Vamos migrar agora. Eu te dou 6 meses de carência. Perfeito. Acabou. Entendeu? Porque dou 6 meses de carência, para a migração, começar o ano já limpinho. Então, assim, estratégia, essa flexibilidade a gente não tinha. Isso foi um baita divisor de águas. Na hora que o dinheiro bate na conta, a gente fica mais corajoso, né? No comercial também. O comercial dá uma destravada. Porque pensa o seguinte, cara, a gente tem um caminhão de recursos ali que, assim, eu não preciso mais esperar o cliente, eu não tenho mais tempo de espera para eu poder ligar para fornecedor e falar assim, cara, quanto tempo você me entrega essas máquinas? Eu assim, 3 meses, porque é fim de ano agora, sabe como é que é? E ainda foi no período da pandemia que tinha lugar de 6 meses, cara, para entregar equipamento. Não tinha equipamento. A gente pegou esse pedaço, 6 meses para entregar equipamento. Então isso destravou muito a nossa estratégia. A gente ficou muito livre para fazer várias coisas, testar várias coisas. E trazer assumir, muita conta nessa linha, né? Assumir riscos. 6 meses de carência. Cara, você é doido, isso não existe. Só pode vem pra cá. Testa aí, você não tá confiando, testa 6 meses sem pagar. Aí, então a gente pôde assumir vários riscos assim, totalmente aceitáveis, porque a gente tinha infraestrutura para poder receber essas... Apoia mais do que o próprio propósito específico do projeto, né? Para a empresa como negócio todo. Exato. Então, assim, isso foi essencial. E, assim...
Pessoal, a gente tá a 1 hora de podcast. Tá. Boa. Tô acompanhando aqui para poder tomar... você tem que ficar junto comigo. Normalmente eu tô lá na quinta, o Yuri tá aqui na primeira, que ele não passou as páginas, que me deu um trabalho pra caramba. No meio do chat GPT, óbvio, né? Sei GPT, eles fizeram um bom trabalho, né? Se não tá usando, tá errado, né, cara? Pra mim pelo amor de Deus. Até você parece. é o cara que manda áudio ou você é o cara que escreve? Puta merda. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei agora o que eu tenho que responder, mas eu mando áudio. Você manda áudio, eu sou o cara do áudio. Ah, não, você tá falando pro chat GPT? Chat GPT. Porra, não escrevo. Pra cacete. Você escreve, você não manda áudio pra ele? Não mando. Mas não é conversar com ele, é mandar áudio, o áudio transcrever. Transcrever, Não, porra, pro WhatsApp, pra todo mundo eu mando áudio, mas pro chat GPT, não sei. Eu escrevo sempre. Eu também escrevo, Não, eu sou o cara que ultimamente eu mando áudio pra ele. Às vezes você passa na rua, eu conversando com o telefone, provavelmente é com o GPT. Mas você tá conversando áudio. ou você tá mandando áudio? Não, eu vou mandando áudio, ele transcreve e manda. Eu acho que a versão de conversa vai sair daqui a pouco. Você vai poder conversar assim. Não, mas você já tem. Já tem. Só que gasta mais processamento. Mas aí ele fica... às vezes ele fica... Depende pra muita coisa, mas assim, pro dia a dia, no carro ali... Eu usei pra caramba no carro já, ele transcreve, às vezes lembra do negócio, transcreve e vai colocando. Não sei por que estão me entrevistando aqui não, porra. É o contrário. Foi mal. Toma conta aí, pô. Eu me empolguei. O produto tem a ver com isso, né? Tem a ver com... Eu tenho uma última pergunta, mas queria deixar pra vocês, se quiser fazer mais alguma, se vocês quiserem fazer algum comentário. Você não pode fazer pergunta, só comentário. É verdade, eu só posso comentar. Não, me senti o host, cara. Me chama pro teu podcast, aí sim você vai fazer pergunta. Boa. Um convite desse. Aí, você viu? Agora eu vou ter que levar. Aí o nosso tema vai ser como é que foi o sucesso do novo subsídio que a gente fez através da Bibutter. Pronto. Aí, ó. Não, mas ele tem que me chamar mais rápido. Tem que me contratar mais rápido. Não, então. já estamos no processo. Agora o Wellington, a responsabilidade aumentou, hein? Não pode responder, contrata uma boa consultoria, porque eu acho que a gente já passou essa mensagem aqui hoje. Mas se uma outra empresa capixaba, e vocês trabalham com muitas delas aqui hoje, que poderiam estar acessando esse tipo de recurso, tivessem ouvido esse episódio, a gente vai fazer chegar para todos eles, qual que seria uma sugestão de bom primeiro passo, lembrando que eu acho que a consultoria já ficou claro aqui que tem que ser um caminho, mas interno. Qual que seria um bom primeiro passo para eles terem, para sair de uma ideação e falar, porra, preciso sim acessar um recurso desse? Cara, tem um ótimo projeto, eu acho, que vai realmente trazer o impacto e a entrega que precisa. Eu acho que... Pro negócio, né? Pro negócio. Você falou que você aplicar mal um dinheiro desse, ele ainda é uma dívida. Isso aí. Como qualquer outra. Isso, vai ter que pagar. E não existe nada pior do que você... A gente já fez muito isso com o nosso dinheiro, tá? Vamos investir 500 mil aqui para testar isso daqui, deu errado. Assim, 1 milhão aqui e deu errado. Mas você pega uma quantia dessas, assim, é uma dívida que pode quebrar um negócio. Pode quebrar. Então, assim, mesmo ela... olhar o valor, né? O cara olha pro número barato e quer pegar quanto mais mesmo ele pega. Não, porque ele só compara a taxa com outra taxa. Exato. Aí é metade. Porra, beleza. Só que o montante é grande. Quando você vai pagar a mensalidade, ainda é um valor substancial. Sim, mas eu acho que na estrutura de você aplicar para receber esse dinheiro, você já... Assim, ou você vai mentir muito ou você vai ter algum plano de ação ali que vai te dar um retorno. E eu acho assim, cara, você entender para aquilo que você vai aplicar o dinheiro, para aquele retorno, o retorno venha. Você vai ter um prazo fantástico de 18, 24 meses, que dá para você colocar o projeto de pé e esperar ele maturar e te trazer um retorno. Então essa tranquilidade ela é fantástica. Então ela tira a corda do pescoço e te dá tempo para você realmente fazer aquilo da melhor forma investir possível. Não só financeiramente, o esforço também no projeto para ele virar, para ele gerar o caixa. E tem que ser uma pauta de negócio, né? Não pode ser uma pauta de tecnologia ou de inovação financeira. Pronto. Então eu acho que é uma pauta de negócio. Então tem que ser uma iniciativa onde você vai, por exemplo, como a gente comentou, é execuível para qualquer tipo de negócio. Então é uma linha de produção, é uma indústria, precisa colocar as pessoas chaves ali de negócio, o cara que opera a indústria, o cara que opera a tecnologia, para entender, cara, o que a gente consegue fazer aqui subsidiado que vai me ou gerar receita nova, ou que vai melhorar meu processo, vai me otimizar, vai me reduzir custo. Então tem que ser uma pauta de negócio, não pode ser uma pauta de tecnologia ou uma pauta financeira. Acho que é um bom caminho. Um encerramento. Não é? Eu tenho uma mensagenzinha aqui, mas antes queria agradecer demais vocês terem vindo, tá? Já tem uma relação de longo tempo com o Guilherme. Acho que começou em 2015 no máximo, Foi. A gente começou anos. lá na Soma Urbanismo. Isso. Aí rodamos tudo, VIP Rede, rodamos a Itmaster, rodamos Global, agora com a Aiko tá lá também. Isso. Então,
obrigado por ter aceito um convite para estar aqui com a gente. O Giuseppe conheço há menos tempo, mas acho que a gente criou aqui uma boa relação para poder um dia talvez escutar lá você tocando como DJ. A gente precisa voltar com isso aí, cara. A gente tá sentindo falta. Negroni e música boa do DJ. Negroni tá encomendado, 10 litros. Já tá Cara, encomendado. 10 litros? São 2 barrilzinhos de porque 5 a que gente fica Tem lá. barril de Negroni? De 5 litros. Tem. Porque o nosso Negroni é envelhecido. Pô, Aí tem... É Yuri gourmet, cara. curte o Negroni. Tem um Negroni de barril de Amburana e o de Carvalho. Ué, que isso, gente? E é feito por um dos melhores mixologistas aqui do... É capixaba isso? do estado, Capixaba. Ele não usa nenhum ingrediente padrão. Então, o bitter dele é um bitter botânico, natural. O vermute dele também é um vermute 100% Ué, faz uma natural. propaganda do cara aqui, Pô, ué. fala o nome Depois a agora gente põe também. aquele como patrocinador, pô. Patrocinador. Próximo papo de Já balcão, vou próximo é, botar um Negroni. barrilzinho, Sei. Vocês estão convidados para ir lá conhecer. Vai Então, conhecer, vamos experimentar. Pô, que legal. Experimentar Pô, o cara é empreendedor, capixaba. Será que não precisa de um Não, FINEP? ele não é capixaba. Ele tá Ah, naturalizado, naturalizado capixaba. capixaba. Mas a operação dele é aqui. A operação dele Ah, é toda então é aqui. isso. Eu acho que cabe um FINEP aí. Cabe um FINEP aí, ó. economia capixaba, talvez. Vamos pensar. Não, mas ele tá, Que legal. ele tá com vários produtinhos da linha dele, assim, é fantástico. Bem Assim, legal mesmo, bem legal. Depois podem cortar se for. O nome dele é Rodrigo Perdigão. Perdigão. É o nosso barman favorito. Vamos conversar com ele. Tem sociedade lá, gente? Vocês Não, tão- não, cara, ele presta consultoria para vários bares e restaurantes, contratam ele para montar o bar, treinar. Carta de drink, legal. é. Carta de drinks. É um mixologista fantástico. A gente tem que repensar realmente, fazer esse aqui de bico seco. Eu nem bebo, tá? Mas a galera de bico Flávio não seco. bebe. Mas você finge que é Mas, cara, quando Vinho você é pega fácil. o cara que bebe Eu bebo sem Negroni, você pega nos bares, a grande maioria é muito ruim. É. Então você elimina Será que é muita por isso que eu gente. Odeio. Cara, o Guilherme, por exemplo. Eu não bebi. Não bebia. Eu me Achava tornei que quem eu mas, mais ele não tinha, temia. mas ele também ainda não tinha filho e os problemas que ele tem hoje. Porque eu acho que o Negroni ele acompanha. É, O o estado de amargor, vida. É. Isso aí. Não, eu sempre sacanagem. Rapaz, Negroni só não é mais gostoso que chá de boldo. Assim, Mas- assim, porque, assim, eu conheci Negroni há muitos anos atrás. E eu nunca tive coragem de tomar aqui, cara. Eu sempre achava um pouco diferente Demais, do que eu tá bom. Ruim. E aí conheci esse cara, falei que eu amava Negroni, ele falou, rapaz, Ele você acertou. tem que tomar Negroni. Eu disse, não, tem que tomar Negroni. Ele teve alguma competição, ele ficou terceiro do Brasil, alguma coisa assim. Ele foi campeão. Qual que é o nome dele? Rodrigo? Rodrigo Perdigão. Perdigão. E ele me apresentou esse Negroni dele e falei, cara, isso aqui não... Primeira coisa, não tem... Isso aqui não tem Campari. Eu falei, o que você usou? Ele falou, usei tal coisa. Esse aqui também, não, você não usou o vermute tradicional daquele Sommelier de Exatamente. Negroni. Tisano. Fez Aí, e esse, não tem vermute, rapaz, não esse, tem e Campari. esse Sentindo gostinho, notas florais. esse gostinho de madeira Um aqui, retrogosto, esse gostinho, de alburana. madeira, esse gostinho de madeira aqui, assim, não, diferente. Aí ele vai Barril de Burana. Aí, meu irmão. Sommelier de... Aí agora a gente compra de 5 em 5 litros, sacou? Cara, eu não sei como terminar esse episódio agora. Porque aqui dá A gente foi- dá pra ir embora aqui. Negócio Negroni. Terminei pra mim, velho. Foi de Mas 0 a o 100 Aico muito começou rápido, com o né? Negroni, você começou o nome Aí, ó. Aico Negroni. Tá tudo Aí, ó. ligado, pô. Tá tudo ligado. Legal. Eu acho que depois desse encerramento, o que a gente pode pedir pro pessoal acompanhar a gente no YouTube e no Instagram também, Papo de Balcão. Isso aí. Show de bola. Valeu, gente. Até a E próxima. acompanha a Aico também, né, Guilherme? Acompanha a Aico, Faz faz o é, mexão, pô, eu tipo, já como é que eles encontram a Aico? Aico Technology, né? Que a aham. gente é britânico, Tecnológia, né, cara? E o podcast tecnológia. da Aico, qual que é? Nosso podcast chama Insightcast, então tá lá no YouTube, tá no Spotify também. A gente tem trazido alguns nomes de peso para falar de tecnologia e falar, eu brinco falando que é da verdade nua e crua, né? Não é o que tá no PowerPoint, e sim o que as pessoas vivem no dia a dia, que é o que a gente falou um pouco aqui. Então, Porra, a gente precisa de um bordão desse. precisa, é a Que verdade merda. nua e Eu vou crua. arrumar um. Pra encerramento, é. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigadaço. Prazerão. Valeu. Valeu.